oportunidade de poder apresentar a nossa próxima convidada, né? Já nos conhecemos há alguns anos, desde os famosos encontros do Journal Club, né? De Física de Partículas aqui da UFPB. E a nossa convidada de agora, né? Que vai palestrar para nós agora é a doutora Clarice Siqueira, né? A doutora Clarice, ela fez sua graduação, mestrado e doutorado aqui na Universidade Federal da Paraíba, né? É filha aqui da casa. E no seu doutorado ela fez uma parte sanduíche no Instituto Max Planck, da Alemanha. Atualmente ela é pós-doutoranda do Instituto de Física da Universidade de São Carlos, né? Parte da USP. E como parte da sua pesquisa, né? Dos seus interesses de pesquisa, ela volta-se primariamente para o estudo das partículas elementares e campos, e temas como matéria escura, fenomenologia da matéria escura, física além do modelo padrão, e assuntos relacionados. A gente mencionou na divulgação dos palestrantes, e menciona novamente, né, que a tese de doutorado dela foi premiada pela Sociedade Brasileira de Física no ano de 2019. Então, os amantes de física de partículas estavam ansiosos por essa palestra e vão finalmente poder matar a sua ansiosidade. Doutora Clarissa, muito obrigado pela sua presença e o tempo é seu a partir de agora. Muito obrigada, Lucas, pela tão gentil apresentação, bem lembrada dos nossos Journal Clubs aí na UFPB, muitos anos atrás, junto com o Carlos e Paulo, era muito legal. E vou compartilhar agora a minha tela com vocês. Eu gostaria de agradecer também, enquanto eu vou compartilhando aqui, agradecer a todos os organizadores do evento, parabenizar pelo evento. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Vemos claramente. Pronto, perfeito. Então, como o Lucas falou, hoje eu vou falar sobre matéria escura, né? É um dos grandes problemas em aberto atualmente, e é importante enfatizar aqui que eu vou tentar abordar o ponto de vista de física de partículas. Vou tentar fazer uma revisão partindo desde as evidências sobre como essa matéria escura é produzida, sobre quais são os mecanismos que a gente tem de tentar detectar uma possível partícula de matéria escura, e então eu vou entrar na parte de cenários alternativos. O que se propõe hoje para substituir os principais candidatos que existem atualmente e por que a comunidade tem se voltado para esses novos cenários, para essas novas possibilidades. Então, é isso, eu sigo para as minhas conclusões, finalizando. Então, nós temos, na verdade, diversas evidências da existência de matéria escura, e elas aparecem em diferentes escalas. Por exemplo, aqui eu coloquei a curva de rotação de galáxias. Curva de rotação de galáxias foi uma das primeiras evidências, assim como velocidade de dispersão de aglomerados de galáxias, e basicamente o que a gente espera da física newtoniana, eu sei que está bem pequenininho, mas dá para enxergar aqui. Essa linha aqui é o que a gente espera da física newtoniana. Só que esses pontinhos aqui mostram para a gente o que a gente observa experimentalmente. Então, desde o início dos anos 30 até antes disso, nos estudos de dinâmicas de galáxias, de aglomerados de galáxias, já começou a se observar que existia algo ali que a gente não conseguia observar através da luz. Então, já começou a se cogitar a possibilidade de existir uma matéria faltante, alguma massa faltante, uma massa que a gente não conseguia enxergar através da luz. Outra evidência extremamente importante que eu considero da existência de matéria escura é o chamado Bullet Cluster, ou colisões de aglomerados de galáxias. Esse foi o primeiro, ficou bem conhecido. Basicamente, o que se faz é observar a colisão entre dois aglomerados de galáxias. E toda essa região colorida que vocês observam aqui, ela é medida através de raio-x, ou seja, medida através da luz. Só que com o mapeamento através de lentes gravitacionais, a gente consegue observar o efeito puramente gravitacional desse aglomerado, e o que a gente observa aqui é que os centros de massas eles não coincidem.
Então, a grande concentração de massa está fora do que é esperado, do que a gente consegue enxergar através de raio-x. Então, a partir dessa colisão, também é possível, a gente observa claramente que toda essa parte colorida aqui, ela passa interagindo, que é o gás que compõe abundantemente os aglomerados de galáxias, então elas interagem e é justamente nessa interação que ela produz esse raio-x. Então, essa outra região aqui, a gente observa através do mapeamento de lentes gravitacionais que ela passa uma através da outra praticamente sem interagir. E é por isso que existe justamente esse deslocamento do centro de massa esperado. Então, esse tipo de evento já foi observado mais de 70 vezes, já tem uma previsão de mais de 7 sigma, que é uma precisão muito alta e muito clara. E um aspecto bastante importante, eu falei para vocês que eu ia focar hoje no ponto de vista de física de partículas, só que a gente sabe que tem teorias alternativas, como, por exemplo, a modificação da gravidade. E a modificação da gravitação newtoniana é uma das teorias que não consegue explicar esse tipo de fenômeno. Na verdade, a única coisa que o Monde consegue explicar são as curvas de rotação de galáxias. Então, a matéria escura também tem um papel fundamental no processo de formação de estruturas. Ela é um ingrediente essencial. Aqui a gente tem um mapeamento, um desses simulação, e o outro é observado pelo mapeamento do céu, pelo Sloan Digital Survey, e a gente observa que existe uma semelhança muito grande entre a simulação e os dados, e essa simulação é feita usando o quê? Usando matéria escura. Então, o que a gente sabe hoje é que, se não existisse matéria escura no início do universo, as estruturas não se formariam no tempo viável. As galáxias não estariam formadas no tempo atual, como a gente observa hoje. Então, a gente pode partir aí para a próxima evidência. A próxima evidência de matéria escura vem da radiação cósmica de fundo. A radiação cósmica de fundo é essa radiação que ela permeia o nosso universo, né? Ela vem desde quando o universo lá tinha apenas 380 mil anos, e a gente consegue observar essa radiação uniforme com pequeniníssimas anisotropias da ordem de 10 ao menos 5, e são essas anisotropias que vocês conseguem ver nesse espectro aqui. E através do ajuste desses dados experimentais, que são esses pontinhos vermelhos, acredito que vocês possam ver, através do ajuste desses dados experimentais, a gente consegue determinar qual é a abundância das coisas que existem no universo, a abundância de bárions, a abundância de matéria escura, a abundância total de matéria e a abundância de energia escura. Então, o Planck veio com uma nova era, né? Nessa visão da radiação cósmica de fundo, trazendo bastante precisão nos resultados. Outra evidência que eu diria que seria uma evidência indireta é a formação dos núcleos leves, chamada Big Bang nucleossíntese. A Big Bang nucleossíntese prevê justamente a formação desses elementos leves no início do universo, e a gente pode tirar daí algumas características da matéria escura. Uma delas é que ela é não bariônica, porque ela não participa da formação dos elementos leves. Com o que a gente tem de bárions, a gente consegue chegar nas abundâncias corretas. Ela é muito fracamente interagente, porque ela não interfere nesse processo. Então, na verdade, todas essas evidências de matéria escura que você observa que elas são... Eu gostei de perder um pouco de tempo, quis perder um pouco de tempo com esse slide, porque elas são extremamente importantes e contundentes, reais, ou seja, o problema da matéria escura é um problema real, e que ele se manifesta em diferentes escalas, tanto em escalas de galáxias, quanto em escalas de aglomerados de galáxias, quanto em largas estruturas ou escalas cosmológicas. Então, todas essas evidências, elas apontam para a existência de uma partícula
que ela teria que ter essas características aqui que eu estou mostrando para vocês. Ela precisa ser neutra, ela precisa ser fracamente interagente, ela precisa ser não bariônica, ela precisa ser fria ou morna no período de desacoplamento, ela precisa ser suficientemente abundante e precisa ser estável. Então, nós temos, na verdade, diversas possibilidades que se encaixam nesses padrões. Aqui eu vou mostrar para vocês um pouco de quais são os possíveis candidatos, e a primeira coisa que a gente poderia pensar é, Clarissa, aí o modelo padrão? O modelo padrão prevê, existe alguma partícula do modelo padrão que pode dar conta disso? Então, a única partícula que poderia dar conta disso, de todas aquelas características que eu falei para vocês, seriam os neutrinos. Só que os neutrinos, eles são muito leves, o que os torna uma matéria escura quente, relativística no início do universo, e não formaria estruturas da forma correta, além de não fornecer a abundância correta de matéria escura. Então, os neutrinos já estão descartados da possibilidade de explicar o problema da matéria escura. Mas só que, aí você pode dizer, Clarice, você está dizendo que a matéria escura é uma partícula, mas que nem o modelo padrão tem uma partícula que consegue ser o candidato à matéria escura. Mas a gente sabe que, apesar de muito bem estabelecido, de ter uma precisão altíssima nos estudos de branching rate e coisas do modelo padrão, a gente sabe que existe uma precisão muito grande em tudo isso, que o modelo padrão ele é muito bem estabelecido, né? Só que existem, na verdade, problemas ainda em aberto. Por exemplo, a massa dos neutrinos não é explicada pelo modelo padrão. O neutrino do modelo padrão ele não tem massa. Temos o problema de CP forte, temos a assimetria matéria-antimatéria, temos o G-2 do muon, que saiu um resultado recente apontando para essa discrepância do modelo padrão e precisa ser explicada, quem sabe, por uma nova força. Além da matéria escura e da energia escura, né? Então, a gente tem motivos para acreditar que a matéria escura é uma partícula e que essa partícula se manifesta em uma extensão do modelo padrão. Então, aqui eu trouxe para vocês esse painel para vocês terem noção da quantidade de possibilidades que nós temos para explorar o problema da matéria escura. Para vocês terem noção, aqui eu estou indo de 10 a menos 1 eV, eletronvolts, para a massa da matéria escura, até 10 a 12 eletronvolts. Ou seja, eu tenho um intervalo muito grande, uma região muito grande de massa. Mas o que acontece no fim das contas é, como a gente vai ver mais para frente, os experimentos eles têm colocado limites sobre alguns desses modelos, e é por isso que a comunidade vai olhando para outras regiões. Atualmente, os principais candidatos são essas Weakly Interacting Massive Particles, que são chamadas as WIMPs, ou simplesmente partículas massivas fracamente interagentes. Então, é nelas que a gente vai focar a partir de agora. Então, eu já falei para vocês sobre as evidências de matéria escura, sobre como um candidato à matéria escura pode dar conta de todas essas evidências que a gente observa, mas como seria produzida essa matéria escura no nosso universo? Bom, o freeze-out é um mecanismo padrão que nós utilizamos, que basicamente a gente assume que a matéria escura ela estava em equilíbrio térmico com as partículas do modelo padrão no início do universo. Só que chega um certo momento, a gente sabe que no panorama geral, a gente tinha um universo que era muito quente, muito denso, e à medida que ele vai expandindo, ele vai esfriando. Então, como as partículas de matéria escura, como eu mostrei para vocês aqui anteriormente, as WIMPs, elas estão elas estão num range de massa, no intervalo de massa de GeV até TeV, elas são bem mais pesadas do que as partículas do modelo padrão. Então, chega um momento no universo, a uma determinada temperatura, que as partículas do modelo padrão, elas já não têm mais energia suficiente para produzir matéria escura. Então, é aqui que a gente está mostrando isso, né? Primeiramente, eu tenho
o equilíbrio entre partículas do modelo padrão e partículas de matéria escura. A partir de um certo momento, eu tenho essa queda, que é justamente quando ocorre esse momento aqui, quando as partículas do modelo padrão não têm mais energia suficiente para produzir matéria escura, aí ocorre essa queda exponencial aqui, e, enfim, ocorre o que chamamos de desacoplamento, quando a taxa de aniquilação da matéria escura fica proporcional à taxa de expansão do universo. Ou seja, o que acontece aqui, basicamente? Antes que a matéria escura consiga interagir, o universo expande e não permite mais essa interação. Aí é que a gente diz que a abundância de matéria escura permanece constante no universo. E essa abundância tem que ser igual à medida pelo Planck, que é esse valor aqui de 0,12, o valor mais atual. Então, a gente precisa encontrar modelos e partículas que se encaixem nesses padrões. E o que é mais interessante, que ficou amplamente conhecido como milagre WIMP, é que a seção de choque necessária para fornecer a abundância correta de matéria escura, ela é da ordem de 3 × 10 a menos 26, que é da escala eletrofraca. A comunidade científica, de forma geral, ficou extremamente animada com isso, por conta dos neutralinos, né, das supersimetrias. Esperava muito que a supersimetria fosse a teoria mais fundamental. Até agora, a gente não observou sinal de supersimetria, mas, obviamente, supersimetria não é a única que fornece candidatos tipo WIMPs à matéria escura. Temos diversos outros modelos que fornecem. Então, esse valor é bem utilizado atualmente, inclusive experimentalmente, para a gente sondar se a matéria escura fornece a abundância correta, se a gente consegue sondar essa região que fornece a abundância correta, etc. Então, aqui a gente já pode partir para os métodos de detecção. Nós temos, hoje em dia, basicamente 3 métodos. Um deles é a detecção indireta, o outro é a detecção direta, e o outro é a pesquisa através de colisores como o LHC, por exemplo. Então, o que é importante enfatizar aqui é que vocês observam aqui que a gente tem matéria escura, e indo em 2 partículas do modelo padrão. Isso é o caso da detecção indireta, nesse sentido, quando eu tenho aniquilação de 2 partículas de matéria escura produzindo modelo padrão. Nesse sentido contrário, eu tenho o que a gente chama de collider, que é a colisão, por exemplo, de 2 partículas do modelo padrão produzindo matéria escura, por exemplo, no LHC. E a terceira opção é a detecção chamada detecção direta, que você tem uma partícula de matéria escura se espalhando com partículas do modelo padrão. Eu vou entrar em mais detalhes em cada uma delas a seguir. Então, busca por matéria escura através de aceleradores. Aceleradores, por exemplo, como o LHC, que já deve ser bem conhecido de vocês. Lá eles colidem próton-próton. Esse acelerador é gigante, ele tem uma circunferência de 27 quilômetros. Atualmente, ele é o maior experimento que existe na Terra. E ele está localizado entre a França e a Suíça. Como eu falei para vocês, a matéria escura, ela interage muito fracamente, né? Então, a tendência é que ela não deixe rastro no detector. Aí você pode questionar, Clarice, se ela não deixa rastro, como é que a gente vai saber que ela passou ali? Conservação de energia em momento. É basicamente o que eles usam para impor limites sobre a matéria escura através dos colisores tipo LHC. Antes de entrar nas próximas dos 2 métodos de detecção, eu vou falar um pouco sobre como essa matéria escura se distribui na nossa galáxia. Basicamente, a gente tem aqui um mapa da Via Láctea, né? Essa parte central aqui é o disco da Via Láctea, e a gente tem essa parte central aqui bem brilhante, que é o centro da nossa galáxia. A gente está localizado bem aqui, ó, a 8,5 quiloparsec do centro da nossa galáxia. E a gente tem também aqui galáxias tipo anãs, esféricas anãs, e também são usadas para buscar por matéria escura. E a gente tem, ao redor disso tudo, um halo esférico de matéria escura aqui, que está representado por essa parte preta aqui, esse dark halo.
Então, a gente sabe que esse sistema é extremamente complexo e a gente precisa de informações da própria matéria escura para que a gente tire informação para os nossos experimentos. Então, a gente precisa saber, por exemplo, qual é a velocidade da matéria escura na região do Sol, a gente precisa saber qual é a densidade dela, a gente precisa saber da distribuição da densidade dela na nossa galáxia para fazer análise de detecção indireta de matéria escura. Então, a gente precisa dessas informações, basicamente. Então, a gente tem basicamente alguns perfis de halo de matéria escura. Esses são alguns deles. Esse é um gráfico que mostra a distribuição da densidade de matéria escura pelo raio da nossa galáxia. Essa é a parte mais central da galáxia. O que vocês podem observar aqui é que na região do Sol, a gente é capaz de dizer qual é a densidade de matéria escura nessa região, que é em torno de 0,4 GeV por centímetro cúbico, e a velocidade da matéria escura também, que é em torno de 220 km por segundo. Entretanto, quando a gente está fazendo a parte de estudo de detecção indireta de matéria escura, que a gente espera que uma matéria escura possa se aniquilar em regiões mais densas do céu, que haja uma maior densidade de matéria escura, a gente observa essa discrepância aqui. A gente tem esses perfis que são mais retos aqui no centro da galáxia, que possuem uma quantidade de matéria escura menor, e a gente tem esses perfis que são mais altos, né, que oferecem uma densidade maior de matéria escura no centro da galáxia. Bom, estimar essas quantidades é extremamente não trivial. Eles usam simulações de N-corpos e cada um usa a sua distinta metodologia e sempre com essa dificuldade na região do centro da galáxia para conseguir determinar qual é essa densidade. Então, isso é uma coisa que a gente tem que ter em mente e levar em conta quando a gente está fazendo as análises de matéria escura, porque isso entra com uma incerteza. Então, vamos lá, para a detecção direta de WIMPs. Basicamente, como eu falei para vocês, a gente está embebido nesse halo de matéria escura. Então, a gente pode esperar que uma partícula de matéria escura consiga interagir com os nossos detectores terrestres, com os núcleos dos nossos detectores terrestres. E esse tipo de espalhamento, que a gente chama, ele vai provocar ionização, excitação e aquecimento do material. E isso pode gerar sinais observáveis nos nossos experimentos. Basicamente, aqui eu trouxe algumas equações, mas mais para a gente estimar qual seria a taxa de eventos na matéria escura. Essa taxa de eventos, ela, como vocês veem, ela depende de uma parte que é do experimento, depende de outra parte que é da astrofísica, que é justamente a parte que eu falei para vocês, da densidade de matéria escura na localização do Sol e da velocidade da matéria escura também na localização do Sol. A gente tem a parte que depende do modelo de interação, da física de partículas. Então, essa parte aqui a gente vai tirar do nosso modelo proposto, da nossa extensão do modelo padrão de física de partículas. Uma coisa interessante de se comentar é que essa seção de choque ela depende do número de massa ao quadrado. Então, é por isso que, geralmente, os experimentos de detecção direta, eles usam núcleos pesados, usam alvos pesados, como o xenônio, por exemplo. Então, aqui é uma estimativa, usando alguns valores padrões, como eu falei para vocês, de qual seria a taxa de eventos observada, que seria em torno de 0,16 eventos por quilograma por ano. Então, quanto maior a massa do experimento, quanto mais massivo o experimento, maior a chance de eu encontrar uma partícula de matéria escura, e é por isso que os experimentos já estão passando de 1 tonelada para buscar por matéria escura. Aqui está um mapa de um dos principais experimentos atuais. Aqui o que eu queria mais enfatizar é essa blindagem, para vocês terem noção de como, primeiro, esses experimentos eles têm que ser subterrâneos, né, para evitar a poluição por raios cósmicos, ruídos de raios cósmicos, e eles são muito bem blindados para evitar contaminação por nêutrons, por exemplo, que podem fazer o mesmo sinal da matéria escura. Até se questiona um pouco se essa blindagem não está tão grande que está bloqueando até a própria matéria escura de ser observada algum sinal dela aqui.
mas segundo, tipo, do quanto de tecnologia é envolvida nesse tipo de experimento, eu não acredito que isso seja algo que pode acontecer. Então, basicamente, o que acontece na interação é isso aqui. A gente tem uma partícula de matéria escura, ela interage com o meio, que no caso seria o xenônio líquido nesse caso, ela provoca ionização, excitação e aquecimento, cintilação, e eles conseguem detectar esse primeiro sinal aqui de cintilação, e os elétrons que são ionizados, eles são direcionados através de um campo elétrico para essa parte do xenônio gasoso, deixando outro sinal aqui. E a partir dessa diferença desses dois sinais, eles conseguem dizer qual é a profundidade onde exatamente ocorreu a aniquilação, e eles também conseguem distinguir se o sinal foi de um espalhamento com núcleos ou um espalhamento com elétrons, por exemplo, que isso também é usado para distinguir entre o sinal de matéria escura ou não. A gente espera que a matéria escura, com a massa dela, ela interaja com o núcleo e não com os elétrons, né? Então, a não ser que seja uma matéria escura muito leve, aí se usa elétrons para fazer esse tipo de análise. Então, aqui estão alguns limites atuais. Aqui ainda está desatualizado, porque recentemente, na verdade, no mês passado, saiu o resultado do Pandax com 4 toneladas, e ele tá superando levemente aqui o Xenon. Essas linhas contínuas, elas são os experimentos atuais, e essas linhas tracejadas são os experimentos futuros. E aqui, basicamente, eu tenho o que a gente chama de neutrino floor, que é uma parte complicada experimentalmente, porque nessa região aqui, os experimentos já não são capazes de distinguir um sinal de matéria escura de um sinal de WIMPs, de um sinal de neutrinos. Então, basicamente, o que esse gráfico está dizendo aqui, está dizendo que eu observei por um determinado tempo um possível sinal de matéria escura, eu não observei nada, e eu estou colocando esse limite sobre a seção de choque de espalhamento da WIMP, tá? Então, a gente vai ver mais para frente qual o impacto disso em um modelo de física de partículas atual. Então, agora a gente pode partir para o último método de detecção, que é a detecção indireta de matéria escura. Basicamente, o que a gente tem aqui? A gente tem 2 partículas de matéria escura se aniquilando, como eu falei para vocês, e elas produzem partículas do modelo padrão. E essas partículas do modelo padrão, elas vão hadronizar e vão se propagar até a gente. Então, o que a gente vai observar, no final das contas, vai ser, obviamente, os estados finais estáveis desse processo de aniquilação, dessa cascata aqui que vocês estão vendo, que, no caso, são raios gama, neutrinos ou antimatéria. É importante enfatizar que, para que eu tenha esse tipo de aniquilação, eu tenho que ter regiões densas do céu. Como eu falei para vocês, existem algumas regiões que os experimentos olham atualmente, que é, no caso, o centro da galáxia. Vou falar um pouco mais sobre isso. E também tem as Dwarf Spheroidal Galaxies, que são as galáxias esféricas anãs. Também existe a possibilidade de você procurar por fontes de matéria escura extragalácticas, só que a coisa fica um pouco mais complicada, porque você tem a questão da propagação e acaba que as incertezas acabam sendo ainda muito grandes. Mas ainda assim é feito esse tipo de análise. Então, aqui a gente tem, por exemplo, uma aniquilação de matéria escura em uma região do céu, talvez numa dwarf, e essa aniquilação de matéria escura está produzindo aqui elétrons. E o que a gente observa? Os elétrons, eles facilmente são desviados da fonte, né? Como vocês podem observar. Qualquer partícula carregada vai ser facilmente desviada da fonte. Enquanto que as neutras, né, como raios gama e neutrinos, elas têm essa capacidade de trazer informação a respeito, pelo menos, da direção que aquela partícula se aniquilou. Então, tipo, os estudos de raios gama atualmente são os que fornecem resultados mais relevantes na busca por matéria escura via detecção indireta
porque acaba que neutrinos são muito dificilmente detectados, mas também, obviamente, são usados e são complementares às análises de detecção direta de matéria escura. Bom, aqui a gente tem todo o espectro eletromagnético, que eu estou querendo mostrar para vocês. A gente viu lá no início dessa palestra que, que a matéria escura ela é pesada, né? Então, ela vai produzir essencialmente raios gama, partículas mais leves podem produzir raios X, até na escala de rádio. Eles podem ser produzidos por partículas mais leves, mas as WIMPs, elas produzem geralmente raios gama. E a gente tem duas formas de detectar esse raio gama que vem de uma possível aniquilação de WIMP. Uma delas é através de satélites, né, como o Fermilat, que está colhendo dados aí por vários anos. E tem os experimentos que chama de underground detectors, que são os detectores terrestres, que são os telescópios, né? Mas como vocês podem observar, tipo, raios gama, eles não conseguem chegar no solo, né? Então, o que acontece basicamente é isso aqui. Você tem uma possível aniquilação de matéria escura com aquela cascata que eu mostrei para vocês. E esse raio gama, que é proveniente dessa aniquilação de matéria escura, ele vai alcançar a nossa atmosfera terrestre. E quando ela alcança a atmosfera terrestre, ela vai interagir e vai formar essa cascata que a gente observa aqui. Então, a gente precisa de vários telescópios para mapear essa cascata e conseguir recuperar qual é a energia e qual é a direção desse raio gama primário que entrou na nossa galáxia. E é isso que experimentos, por exemplo, como o RES, fazem hoje. Tem dois experimentos propostos, que são o CTA, que eu mencionei aqui, e o SWGO, que também estão... o CTA se propõe a ser o maior experimento terrestre, ele costuma brincar que ele vai superar o LHC. São centenas de telescópios, tanto no norte quanto no sul, voltados para a busca por sinais exóticos no céu de forma geral. Então, mas como é que a gente calcula esse fluxo de raios gama? Bom, a gente tem, basicamente, eu não quero que vocês prendam as contas, mas a gente tem uma parte que depende da física de partículas e a gente tem uma parte que depende da astrofísica, como eu falei para vocês. Nessa parte que depende da física de partículas, eu tenho a seção de choque, de aniquilação da matéria escura, e tem a massa da matéria escura. E também tem o DNDE, que esse DNDE é basicamente o espectro de energia. Basicamente, esse espectro, ele me diz qual é o número de fótons observado para uma determinada energia, quando a gente busca por sinais de raios gama, né? Então, isso, obviamente, vai variar dependendo... Aqui eu tenho um exemplo de como são esses espectros, né? Eles vão variar de forma dependendo do estado final. E aqui, como eu falei para vocês anteriormente, tem a distribuição espacial da densidade da matéria escura, que a gente precisa saber para que a gente possa saber quanto de matéria escura vai se aniquilar e produzir partículas do modelo padrão. Como eu falei para vocês, a região do centro da galáxia tem esse problema que a gente não consegue distinguir exatamente qual... os estudos mais recentes apontam mais para esses perfis mais íngremes aqui na região do centro da galáxia. Mas esse daqui também é viável ainda, o Burkett, por exemplo, que é mais flat aqui no centro da galáxia. Então, tudo isso precisa ser levado em consideração quando a gente faz uma análise de detecção indireta de matéria escura. Então, eu falei para vocês que tem dois possíveis alvos que a gente pode ter. Um deles... alvos locais, né, que eu quero dizer, que são as galáxias esféricas anãs e também tem o centro da galáxia. O centro da galáxia é essa região bem brilhante aqui que tem aqui no centro, enquanto que as galáxias esféricas anãs, elas ficam aqui ao redor da nossa galáxia, no halo da nossa galáxia.
Então, o que é interessante nessas dwarfs, nas galáxias anãs? É que elas são predominantemente compostas de matéria escura. Existem algumas delas que possuem cerca de 95% de matéria escura. Então, além disso, eles são alvos muito limpos, que nós chamamos, né? Sem a presença de background. Então, você olhar para uma dwarf e você observar um sinal, por exemplo, de raio gama vindo de uma dwarf, é praticamente certo você dizer que ele é vindo de matéria escura. E ele fornece atualmente a combinação de observação de galáxias anãs, fornece os limites mais fortes que a gente tem atualmente em detecção indireta de matéria escura. A região do centro da galáxia, como eu falei para vocês, ela é um pouco mais complicada, porque além da gente ter essa discrepância entre diferentes perfis de halo de matéria escura, a gente tem um forte background aqui. Então, o que a gente faz para fazer análise de matéria escura? Geralmente a gente corta essa região central, que está expresso por esse B aqui menor, que é 0,3 graus. Então, a gente faz um corte nessa região central, exclui essa região e olha para o redor, que também vai ter uma alta densidade de matéria escura e vai fornecer resultados também muito fortes sobre a seção de choque de aniquilação da matéria escura. Os principais limites atualmente são do RES, mas o CTA e o SWGO faltou aqui, eles prometem também, nos próximos anos, aumentar muito esse estudo, essa sensibilidade, desculpe. Então, aqui eu colecionei alguns dos experimentos atuais do Fermilat e o RES e o CTA, que é futuro, e para mostrar para vocês quais são os limites de detecção indireta de matéria escura que eles impõem. Então, basicamente, o que eu tenho aqui? Eu teria uma matéria escura se aniquilando em BB barra. BB barra é um canal bem interessante, muito estudado, porque geralmente ele produz muitos pions neutros, e esses pions neutros eles vão decair em 2 fótons. Então, vão produzir 2 fótons altamente energéticos. Então, eles fornecem geralmente os limites mais fortes em detecção indireta de matéria escura. E esse aqui é o limite do LAT, do Fermilat, usando do Asteroidal Galaxies. Esse limite, na verdade, já está chegando aqui em torno de 100 GeV, está aproximadamente aqui, chegando em torno de 100 GeV. Aqui é o limite do RES. Aqui também foi incluído o limite do LHC, então a gente está combinando já 2 diferentes técnicas de detecção de matéria escura. E aqui, o futuro limite do CTA, para vocês terem noção como o CTA vai ser importante para cobrir essa região, ainda não sondada pelos experimentos atuais. O que esse gráfico está dizendo para mim, basicamente? Esse gráfico está dizendo que eu tenho uma seção de choque de aniquilação versus a massa da matéria escura, e, por exemplo, se eu tenho uma matéria escura aqui de 100 GeV, e ela tem uma seção de choque de 10 a menos 24, esse valor está excluído pelo Fermilat e pelo LHC também. Todas essas regiões acima aqui estariam excluídas. Então, se você tem um modelo que te fornece uma matéria escura com essa seção de choque, por exemplo, de 10 a menos 24 e 100 GeV, ele já estaria excluído. E é assim que a gente faz a análise dos nossos modelos. Mas, até agora eu falei para vocês só sobre limites, né? Eu falei para vocês que a gente até agora não observou nenhum sinal de matéria escura. Então, o que os experimentos têm feito? Colocar limite sobre a seção de choque, de espalhamento ou aniquilação da matéria escura. Mas será que foram observados alguns eventos de sinal, alguns possíveis excessos? Foram observados. Só que esses excessos foram observados em sua maioria no centro da galáxia, como esse aqui foi um evento observado pelo RES. Esses pontos vermelhos aqui é o excesso observado acima do background esperado para uma matéria escura pesada na escala de 10 TeV, no caso. Para uma energia de 10 TeV, desculpe, o que implicaria numa massa de matéria escura alta, na escala de TeV, por exemplo, também, para tentar explicar esse excesso aqui. Então, outra possibilidade seriam os positrons, também foi observado o excesso de positrons,
Então, o que a gente observa aqui, isso aqui é bem interessante, porque essa parte aqui mostra para a gente o que seria o background esperado. O que a gente conhece que fornece positron e que a gente espera que forneça positron está aqui dentro dessa região cinza. Só que eles observaram esse bump aqui, bem alto. Apesar de ter incertezas grandes aqui, você já tem boa precisão nessa região aqui, que você pode observar. Então, toda essa região aqui, ela é por uma fonte desconhecida. Ela vem de uma fonte desconhecida, ou seja, é um fluxo de pósitrons de alguma fonte desconhecida. E se usa, assim, a matéria escura para tentar explicar esse excesso. Claro, obviamente, existem outras possibilidades. Matéria escura não é a única possibilidade. Se eu não me engano, pulsares também podem explicar uma combinação de pulsares e matéria escura, mas ainda não existe tanta precisão para se determinar o que está gerando essa fonte extra. Outro sinal que foi observado, que foi amplamente estudado na literatura, foi esse sinal, esse excesso em baixas energias pelo experimento Fermi-Latti. Basicamente, aqui a gente tem um mapa do que o Fermi-Latti observou, e quando eles tiram tudo que é background, tudo que é ruído, sobra justamente essa regiãozinha aqui. Então, matéria escura foi usada nos últimos anos, acho que esse sinal é de 2014. Então, durante todos esses anos, diversos papers saíram na literatura, tentando explicar através da matéria escura. Pulsares também conseguem explicar esse excesso. Então, a gente ainda não tem sensibilidade suficiente para dizer se é um sinal de pulsar, por exemplo, ou se é um sinal de matéria escura. Então, fica aí 3 possibilidades em aberto que está para ser discriminada nos próximos anos. Talvez através do CTA, saiu um paper recente até do CTA, tentando fazer uma distinção do centro da galáxia para tentar verificar se eles vão conseguir distinguir realmente o que está ali e o que está gerando esse sinal aqui. Então, mas o que acontece com os modelos de matéria escura, de forma geral, quando eu tenho uma partícula tipo WIMP? Aqui eu estou mostrando para vocês um cenário padrão. Eu tenho 3 cenários distintos do ponto de vista de física de partículas. Num deles, a matéria escura é uma escalar. No segundo, a matéria escura é um férmio. No terceiro, a matéria escura é um vetor. E todos eles são mediados pelo Higgs, ou seja, 2 partículas de matéria escura aniquilam, produzem Higgs, e esse Higgs produz partícula do modelo padrão, em geral, do setor de quarks, né? Então, aqui eu tenho acoplamento versus a massa da matéria escura, acoplamento versus massa da matéria escura para os 3 cenários. Essa linha vermelha aqui é a linha que fornece a abundância correta de matéria escura. Estou nos 3 cenários. E esses são os limites impostos pelos experimentos atuais. Aqui ainda está usando um Anton, mas, como eu falei para vocês, o Pandax está um pouquinho mais largo, a diferença não é muito grande ainda, usando 4 toneladas. O que a gente observa desse resultado, no fim das contas, é que só sobra o pico da ressonância. Então, está cada vez mais difícil encontrar modelos com IMPs que sejam capazes de sobreviver aos fortes vínculos impostos pelos experimentos atuais. Então, o que a comunidade científica faz quando se depara com algo assim? Busca por cenários alternativos. Cenários alternativos que podem ser o quê, Clarissa? Pode ser uma partícula um pouco mais leve, uma matéria escura morna na escala de Subgev, podem ser áxions, podem ser áxions. Pode ter a modificação da cosmologia, que eu vou falar para vocês um pouquinho mais. Pode ter outros mecanismos de produção da matéria escura, tipo freezing. Então, tem uma série de cenários que podem ser explorados para o futuro,
para a gente conseguir escapar desse cenário atual. E, obviamente, os experimentos também estão lidando com isso e estão se voltando para regiões de espaço de parâmetros ainda não estudadas, como, por exemplo, matéria escura leve ou matéria escura muito pesada, e etc. Então, aqui eu vou falar para vocês sobre 2 possíveis cenários. Um deles é a modificação da cosmologia. Eu gostaria de trazer da ideia de trazer esse cenário para vocês aqui. Esse cenário me diz basicamente, eu acho que eu estou bem extrapolada no tempo, mas eu vou tentar correr mais um pouco. Está quase finalizando. Tem 6 minutos ainda. Tem 6 minutos? Isso. Ok. Então, eu tenho o início Big Bang, seguido pela inflação, seguido por esse período aqui que a gente chama de dominado por radiação. Aqui você tem a formação dos primeiros elementos leves, né, que seria a Big Bang nucleossíntese, e aqui você tem a formação da radiação cósmica de fundo, que é essa radiação que hoje nos traz informações de quando o universo tinha apenas 380 mil anos. Então, seguindo, você começa o processo de formação de estruturas. Então, você tem essa região aqui, que seria basicamente radiação. O universo era completamente dominado por radiação. A partir da radiação cósmica de fundo, eu começo a ter formação de estruturas, de matéria, e o universo passa a ser dominado por matéria. E, na sequência, o que a gente observa hoje é que o universo está expandindo aceleradamente, e isso estaria relacionado com a energia escura do universo que está dominando atualmente. Então, basicamente, qual o panorama que eu tenho é esse. Eu tenho uma era dominada por radiação, uma era dominada por matéria e outra era dominada por energia escura. Esse é o mapa do nosso universo. Mas o que acontece, por exemplo, se a gente modificar isso? Se a gente modificar uma parte dessa cosmologia padrão, por exemplo, se a gente incluir alguma coisa aqui nessa era de radiação, obviamente, vale salientar que a gente tem que olhar da BBN para trás. Então, modificar a cosmologia da BBN para trás, que é a formação dos primeiros elementos leves e que é muito bem estabelecida e que a gente não pode mexer. Mexer dali para trás é totalmente possível e ninguém estabeleceu que ali era realmente dominado por radiação. Pode haver outra coisa. Então, é essa análise que a gente fez. Aqui, a gente tem 2 cenários distintos. Nesse primeiro aqui, eu tenho um cenário dominado por matéria, e nesse aqui eu tenho um cenário onde no início do universo, ao invés de ser dominado por radiação, fosse dominado por um campo que ele tem uma densidade que vai com T a 4 mais N, no caso. Nesse caso aqui específico, é T a sexta. Então, geraria uma expansão mais rápida do universo, bem no início do universo. Então, a gente foi checar qual seria o impacto disso na abundância relíquia e nos observáveis de matéria escura. Então, basicamente, quando eu tenho um campo de matéria no início do universo, eu tenho aqui esse cenário. Eu tenho primeiro radiação, depois matéria, depois eu volto a ter radiação, e eu sigo normalmente com a evolução do cosmológica. Ou eu posso ter esse cenário onde eu tenho esse campo phi, que chama de fast expanding, de rápida expansão, e depois eu entro na era dominada por matéria e sigo, radiação, e depois eu sigo matéria e dando a sequência energia escura. E a gente viu que o impacto disso é muito forte. Por exemplo, aqui é o cenário padrão, então aqui eu teria a abundância relíquia dada pelo freeze-out padrão, que eu mostrei para vocês lá no início. Então, o que a gente observava aqui? Toda essa região colorida está excluída. Então, o que sobra é essa pontinha da ressonância e essa parte aqui. Quando eu tenho um campo de matéria dominando no início do universo, antes da época da BBN, eu basicamente preciso de uma seção de choque menor para conseguir dar conta da abundância de matéria escura, o que faz com que eu consiga deslocar essa curva para a direita e me livrar dos limites atuais, que são muito fortes. Entretanto, quando eu tenho um fast expanding, obviamente, se eu tenho uma taxa de expansão do universo mais alta, lembra que a taxa de expansão do universo determina o desacoplamento da matéria escura. Então, comparando a taxa de expansão com taxa de aniquilação, que é proporcional à seção de choque de aniquilação na matéria escura,
Se eu tenho isso maior, a seção de choque vai ser maior, consequentemente, eu tenho um modelo mais vinculado, que é o que aparece aqui, basicamente, essas linhas aqui, que estão totalmente excluídas. Então, a gente observa que, mesmo mexer na cosmologia, quando eu estou lá no início do universo, pode gerar uma discrepância muito grande nos resultados. E isso é também um cenário, tipo, em aberto a ser explorado. O outro cenário que eu queria explorar, vou bem rapidamente, já estou extrapolando meu tempo, seriam os modelos chamados modelos confinados no setor escondido, onde eu tenho a matéria escura, ao invés de aniquilar diretamente em partículas do modelo padrão, ela aniquila em esses mediadores metaestáveis que subsequentemente decaem em partículas do modelo padrão. O que torna esse cenário interessante? Primeiro, a gente consegue escapar dos limites fortes de detecção direta e de collider. E, segundo, eles podem ser testados por experimentos de detecção direta. Então, a gente fez uma análise com vários possíveis estados finais da matéria escura aqui, e eu vou mostrar para vocês aqui o espectro esperado quando eu tenho leptons no estado final ou quando eu tenho quarks no estado final. O espectro que eu falei para vocês é o DNDE, o número de raios gama para uma determinada energia. E como vocês podem ver, dependendo do estado final, a gente pode ter uma discrepância muito grande e isso vai determinar o quão sensível o meu experimento vai ser para esse possível sinal de matéria escura. E a gente usou, basicamente, esses 4 experimentos aqui, Fermilat, RES, SWGO e CTA, lembrando que esses 2 são atuais e esses 2 são futuros. E aqui estão os resultados que a gente obteve. Obviamente, canais leptônicos fornecem raios gama de menor energia, o que faz com que os experimentos sejam menos sensíveis. Canais hadrônicos fornecem raios gama de mais alta energia. Então, o que a gente observa aqui é que os experimentos acabam sendo mais sensíveis quando eu tenho estados finais hadrônicos. Então, o que eu quero enfatizar aqui? O principal aspecto. Os experimentos atuais são esses aqui, ó, RES, verde, Fermilat, roxo. Os experimentos SWGO e CTA, que serão construídos aqui no hemisfério sul, eles se propõem a sondar uma região muito mais larga, ainda não explorada pelos experimentos atuais. E essa linha tracejada aqui é o que fornece a abundância correta de matéria escura, aquele 3 vezes 10 a menos 26 que eu falei para vocês no início. Então, esses experimentos futuros vão ser capazes de sondar essas regiões de mais alta massa de matéria escura, e essa região que basicamente ainda não foi sondada, né? Então, basicamente é isso. Eu vou partir para as minhas conclusões, já estou extrapolando o tempo. A matéria escura, como eu falei para vocês, ela existe, ela permanece como um dos principais problemas, um dos principais mistérios atuais. A gente tem essas evidências contundentes da existência de matéria escura. Então, WIMPs são excelentes candidatos para resolver esse problema da matéria escura. Existem diversos modelos na literatura que fornecem candidatos tipo WIMP, só que nenhum sinal foi observado até agora. Então, o que acontece? A comunidade naturalmente vai se inclinando para cenários alternativos, que eu apresentei para vocês aqui 2 diferentes possibilidades. Uma delas é modificar a cosmologia, e a outra é trabalhar com modelos tipo Secluded, que se aniquilam em partículas do próprio setor escuro, para depois se aniquilar em partículas do modelo padrão. Então, é isso. Eu gostaria de finalizar aqui e agradecer mais uma vez aos organizadores pelo evento e pelo convite. É um prazer estar aqui falando para vocês. Obrigada. Muito, muito obrigado, Clarissa, pela palestra. A gente que agradece de verdade. Eu queria ir logo para a parte das perguntas, né, para a gente já aproveitar que você está aqui. Eu já tenho uma aqui no chat, então vou começar com ela. Quem quiser fazer suas perguntas, vai colocando no chat ou então levanta a mão e fala pelo áudio, tá? Então, a primeira pergunta é do Anderson. Ele pergunta o seguinte: a matéria escura sempre se aniquila ou precisa estar em condições específicas para tal? Precisa estar em condições específicas para tal. Como eu tinha falado, precisa que eu tenha uma alta densidade de matéria escura para que ela possa se aniquilar. Porque, como é que eu diria?
Basicamente é isso. Se eu não tenho uma região muito densa, como a matéria escura interage muito fracamente, acaba que eu preciso que eu tenha regiões bastante densas para que essas duas partículas de matéria escura possam se encontrar e se aniquilar e produzir partículas no modelo padrão. E é também por isso que esse tipo de aniquilação não mexe com a abundância total de matéria escura. Mas, além disso, a matéria escura pode ser do tipo que decai. Isso é um ponto importante. Eu não falei sobre isso, mas a matéria escura pode ser uma partícula que decai, desde que ela tenha um tempo de vida mais longo do que a idade do universo, porque a gente observa efeitos da matéria escura no início do universo e observa atualmente. Então, a gente sabe que a matéria escura está presente nos halos das nossas galáxias hoje, então ela precisa ser estável, basicamente. Então, desde que ela tenha um tempo de vida mais longo do que a idade do universo, está ok. Perfeito. Obrigado, Clarissa. Mais alguém gostaria de fazer pergunta? Então, eu vou fazer logo a minha, né? Como apresentador, a gente dá chance primeiro ao pessoal, mas ninguém está falando nada. Eu tenho duas, na verdade, né? Eu vou fazer que eu tenho mais curiosidade e se sobrar tempo eu faço a outra. A primeira pergunta era o seguinte: a gente teria como fazer a detecção da matéria escura usando um princípio semelhante ao que a gente faz com os neutrinos, algum tipo de interação da matéria escura com Z, produzindo alguma partícula carregada? Exatamente tipo. Isso. É parecido, na verdade. Na verdade, o Z mesmo, matéria escura, tipo, interagindo via Z, já está praticamente excluído. É parecido com o modelo que eu mostrei para você do portal Higgs, né? Mas você pode, sim, ter basicamente semelhante, né? A ideia é muito parecida mesmo. Tanto que quando a seção de choque da matéria escura baixar o bastante, a gente viu aquela região lá da detecção direta do neutrino Flow, que a gente não vai ser capaz de distinguir um sinal de matéria escura nessa região aqui. A gente não vai ser capaz de distinguir um sinal de matéria escura de um sinal de neutrino. Mas, basicamente, a ideia é essa. Quando ocorre esse tipo de espalhamento, você tem um mediador entre o nucleão do nosso detector e a matéria escura, que pode ser, por exemplo, um Z' vindo de uma nova simetria ou coisa parecida. Ou até um novo escalar, um novo bóson vetorial, tipo Dark Photon. Tem diversas possibilidades. Obrigado. Esclareceu bastante. Minha outra pergunta, aproveitando que a gente ainda tem um pouquinho de tempo, né? No caso do Axion, né, que você comentou que poderia ser uma das possibilidades, o Axion ele tem aquela vantagem de resolver o enigma da violação do CP, né? Da QCD. Mas você foca nos WIMPs, né? Qual seria assim, uma vantagem de um em relação ao outro? Por exemplo, os WIMPs teriam alguma vantagem sobre os Axions? Eu não diria que tinha vantagem. Eu acredito que a comunidade escolheu mais ir para o lado das WIMPs. Eu acredito que por conta da supersimetria mesmo. Se esperava muito que a supersimetria fosse a teoria. Então, a supersimetria oferece o neutralino, que é um candidato tipo WIMP. Mas axions nunca ficaram assim, tipo, de lado. Sempre existe pesquisa ativa na possibilidade de estudar axions e axion-like particles como matéria escura. Assim como existe a possibilidade de se estudar buracos negros primordiais como candidatos à matéria escura também. Ainda existe essa possibilidade de que, inclusive, eles deem conta de toda a abundância da matéria escura no universo. Mas eu, sinceramente, não sei te dizer. Eu acredito que o fato de ser bem motivado por conta dos modelos de física de partículas atuais, o fato de existir a supersimetria e se esperar que a matéria escura fosse um neutralino, tudo isso acho que culminou para a comunidade se voltar um pouco mais para os WIMPs do que para os axions. Mas axions são candidatos assim igualmente possíveis à matéria escura. Entendi, perfeito, obrigado. Tem mais uma pergunta do Williams. O Williams perguntou: gostaria de saber o que Clarissa poderia falar sobre os oberons e se existe algum modelo na literatura sobre a inclusão deles na abordagem de matéria escura. Olha, eu peço desculpas, mas eu não sei te responder essa pergunta. Eu já ouvi falar dos Oderons, mas
eu nunca estudei eles do ponto de vista de matéria escura, sabe? Não se costuma mencionar na literatura, mas pode ser que haja, não tenho certeza. Mais alguma pergunta, gente? Dá tempo da última ainda. Mais alguém quiser fazer. Ok, então, vou agradecer novamente a doutora Clarissa pela excelente palestra. Obrigado mesmo pela participação. E deixar o aviso, né, de que amanhã a nossa palestra de encerramento vai ser com a doutora Ângela Olinto, né, que trabalha com astrofísica de partículas. Então, pode complementar aí algumas das coisas que a Clarissa falou. Eu que agradeço a vocês mais uma vez pela oportunidade. Muito, muito obrigada. Foi um grande prazer voltar a falar para a UFPB, né? A universidade que me trouxe tudo, né? Me trouxe a minha formação e eu sou muito grata à UFPB, aos meus orientadores por tudo. Muito obrigada. Obrigado mesmo, Clarissa. Vou passar o tempo para Carlos agora. Isso. Eu queria só aproveitar, abusar do poder, para fazer só uma última pergunta para a professora Clarissa, é bem rapidinho. Eu queria saber qual livro introdutório ela recomenda para quem está começando a se interessar ou olhar o tema pela primeira vez. Se ela recomenda algum. Para olhar o tema pela primeira vez, seria um livro de cosmologia do Andrew Liddell. Ele é uma excelente introdução à cosmologia e ele fala um pouco sobre o problema da matéria escura. Materiais específicos sobre matéria escura introdutórios são mais difíceis, mas existem livros muito bons atuais, mas eu acho que voltados para alunos de pós-graduação, que tem, por exemplo, o Particle Dark Matter, do Stefano Profumo, que é um excelente livro mesmo. E tem também o Particle Dark Matter do Bertone, que também explora só matéria escura do ponto de vista de física de partículas. Eu gostaria de mencionar também um paper que fala da história da matéria escura. Desde o início, também é um paper um artigo do Dan Hooper. Se vocês procurarem na literatura, é History of Dark Matter. E que também traz uma abordagem bem simples e bem interessante sobre o problema da matéria escura, falando historicamente desde antes do Zwick, por exemplo, até de que se pensava que poderia ser a matéria escura e dos estudos de dinâmicas de galáxias, e também é bem interessante, recomendo. Era mais nessa linha mesmo que eu queria. Muito obrigado, professora, foi realmente incrível a palestra. A gente agradece pela participação. Eu que agradeço.